Olá, mulher de Deus, graça e paz, boa tarde, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a pastora Luana França, esse é o momento do devocional Eu Me Disponho. Para você que já está inscrita no canal, você já sabe que esse é o nosso momento da ministração da palavra, né? Onde a gente tem um tempo um pouco maior para falar sobre Jesus e receber dele toda a instrução que nós precisamos para um modo de vida que venha edificar uma vida com Cristo. Olha só, se você não está inscrita no canal, já falei para você sobre o nosso momento devocional e eu já quero pedir para você que se inscreva aqui, inscreva-se aqui no canal, clique o sininho das notificações para você receber a notificação de cada vídeo que for publicado, porque aqui, amada, é o seguinte, aqui a gente fala de Jesus, nós falamos de Deus, temos a ministração da palavra e é só sobre isso, porque a gente não precisa de mais nada. A verdade é que nós necessitamos muito de conhecer a palavra de Deus, que ela é tão antiga, que ela está desde o início de todas as coisas, mas ainda assim as pessoas perecem porque não a conhecem de fato e de verdade. E quando eu digo não conhecer, significa que muitas vezes a pessoa ouve, mas ela nunca para tentar entender o que Deus está tentando falar com ela. Falar que acredita em Deus, até o diabo fala, a própria Bíblia diz que o diabo conhece e crê em Deus. Porém, ter vida com ele é algo bem diferente. Quando Deus expõe para nós a sua palavra, expõe para nós as instruções de um modo de vida diferenciado, não quer dizer que ele está exigindo da gente um sacrifício além do que nós podemos cumprir. Está exigindo de nós coisas que humanamente nós não conseguimos fazer. Não, ele está apenas pedindo para que nós venhamos viver uma vida de uma forma decente, de uma forma que seja realmente abençoada e nada danosa para absolutamente ninguém. O problema é que as pessoas, elas querem viver hoje de acordo com o que a sociedade disponibiliza para ela viver, com o que o mundo coloca à disposição. E aí você se depara com a seguinte situação: tudo te é permitido, mas nem tudo te convém fazer. Porque quem conhece e tem vida com Deus de verdade, sabe aonde deve entrar, sabe o que deve falar, sabe o que realmente deve ceder os seus ouvidos. Até para ouvir a gente se limita. Porque tem coisas que de fato não vai mudar a nossa vida e a gente já tá... Eu vou ser muito sincera com vocês, eu tô no modus operandi de vida que assim, se não vai construir nada pra mim com Deus, e se vai me deixar estressada ou vai me desagradar, eu já sei, porque pelo início da conversa eu já sei como ela vai terminar, eu saio fora. Eu prefiro não ceder os meus ouvidos. Muitas pessoas se desviam do caminho de Cristo por muita coisa que ouviu, sabia? E detalhe, por muita coisa que ouviu e que nem sequer era verdade. Esse é um detalhe que faz toda a diferença. Mas enfim, eu estou aqui hoje porque o Senhor tem uma palavra maravilhosa para nos entregar. E uma pergunta que o Senhor deixou para nós é: o que tem dominado a sua vida hoje? Porque na verdade o Senhor não nos fez para ser dominados sobre nada. O Senhor, Ele nos fez para sermos acolhidos por Ele, sermos cuidados por Ele e sermos conduzidos por Ele. Nada do que Ele colocou nessa terra para nós deveria dominar a nossa vida. Mas muitas pessoas têm vivido uma vida realmente difícil, uma vida de forma insoluta, porque se domina pelos prazeres que o mundo pode proporcionar, que na verdade são prazeres momentâneos. E aí, o que vem depois, né? O interessante é o que vem depois de tudo isso. Mas antes da gente iniciar, eu quero pedir a Deus direção. E quero que você faça isso comigo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecendo ao Senhor e glorificando o Teu santo nome. Por esse momento de instrução, de ministração da palavra, que eu não venha falar nada de mim, que a minha vontade seja anulada agora, em nome de Jesus, mas que prevaleça a sua vontade, que o Senhor use a minha vida com o teu poder e autoridade, que a palavra aqui ministrada alcance os corações da forma como o Senhor deseja, cumprindo na totalidade a sua vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. E eu quero também falar com você sobre o seguinte: se você ouviu os barulhos externos aqui, tá tendo uma obra aqui no condomínio onde eu moro, então tem alguns barulhinhos, mas
nada que vá atrapalhar, porque o nosso foco é na palavra. Amém? Glória a Deus. E aí já pega a sua Bíblia. Se você tiver como pegar aí, tudo bem. Se não, eu vou estar lendo aqui para você, ó. Gênesis capítulo 1 e o versículo é 26, 27 e 28. Eu vou ler para você rapidamente. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus nos abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre todos os peixes do mar, sobre aves, céus, sobre todo o mal que se move sobre a terra, sobre todo o animal que se move sobre a terra, desculpe. Olha só, o Senhor criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E Ele deixou essa ordenança para nós, que nós venhamos dominar sobre toda a terra. Mas o que nós temos visto é que o homem, ele anda cada vez mais fora de controle, fora de domínio próprio, né? Domínio próprio, para quem não sabe, é um dom do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo, né? Domínio próprio. Toda mulher, todo homem que carrega o Espírito Santo de Deus em si, ele tem que ter domínio sobre si mesmo. Se você está em busca com Deus, está em vida com Deus e ainda não conseguiu, você precisa buscar mais. Você precisa buscar mais, porque ter o domínio próprio é algo assim extremamente necessário para uma mulher que tem vida com Deus. Nós não podemos sair fazendo as coisas aleatórias e depois ficar só se arrependendo, pedindo perdão. Porque uma mulher que levanta a bandeira, que diz que tem uma vida com Deus, ela é referência para outras mulheres e acima de todas as coisas, você é referência dentro do seu lar. O primeiro ministério que o Senhor entrega para nós é o nosso lar. E fala a verdade, o seu lar está perfeito? Porque assim, o meu não é perfeito. O meu é perfeito diante da minha ótica como ser humano, que tem muitas falhas. Se eu for comparar com muitos, se a gente comparar com muitos outros lares aí, que não deve ser essa a referência, a gente vai falar: nossa, meu lar é ótimo, mas essa não deve ser a régua. Nós devemos olhar o nosso lar como um ambiente onde vivem pessoas que são diferentes, que são frágeis, que são errantes, que são pecadores e que fatidicamente em algum momento vão cometer algum erro. E sempre comete no dia a dia o desgaste da convivência, da personalidade que é diferente, entre marido e mulher, entre mãe e filhos, entre pai e filhos. Então nós temos esse contexto todo dentro de um lar, que faz com que nós olhemos para o nosso lar e veja que nosso lar é construído, a base do meu lar é Cristo, mas dentro dele habita pessoas que são falhas. E dentro dessas falhas, dessas fragilidades humanas, desses limites, nós temos que sempre inserir Cristo para que nós possamos viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus e tendo uma vida mais reta possível na presença do Senhor. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que entender que nós temos que ser mulher, que temos que representar o céu na terra, sim, e principalmente dentro do nosso lar. Que os nossos filhos olhem em nós e nos respeitem não somente como mãe, mas como mulher de Deus que somos. Que o nosso marido olhe para nós e que mesmo que ele não creia em Deus, a santificação da vida que nós temos com o Senhor venha tornar ele um homem que acredite, que tenha fé. Porque eu falo aqui para mulheres que conhecem, para mulheres cristãs, para mulheres que buscam a presença de Deus, e muitas de vocês sabem e devem até estão na presença de Deus, mas muitos o marido ainda não faz parte do ministério, não está na presença ainda, é um homem que ainda tem uma dificuldade de adentrar, mas eu te digo uma coisa, com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido incrédulo, então eu te digo, com Deus tudo é possível. O que você não pode deixar é simplesmente deixar as coisas acontecerem da forma como a vida quer que aconteça. Ah, vou deixar a vida levar. Não. A salvação é individual, nós sabemos disso, mas nós mulheres, nós temos autoridade espiritual sobre a vida do nosso marido, para que nós venhamos interceder, para que nós venhamos profetizar, para que nós venhamos derramar sobre o nosso lar, sobre a vida dos nossos filhos, uma vida cristã que talvez eles nem desejem ter, porque o que está inserido, o que está disponibilizado para eles é um mundo em declínio, com inversão de valores, né? E com assim, você tem que aceitar isso aqui, porque
a lei diz que isso aqui é certo. Entende? Só que quando você, dentro do seu lar, você insere Cristo, tudo que vem depois, que é a ministração da palavra, que é um modo de vida com os princípios estabelecidos por Deus, se você segue, em algum momento eles vão pegando alguma coisinha. Aí pega outra coisinha, aí vai pegando outra coisinha, até que do nível 1 já tá no nível 4, do nível 4 já vai pro nível 6. E eu não vou dizer pra você que é da noite pro dia, mas eu digo pra você que sim, que é possível. E quando o Senhor derramou sobre nós essa palavra, falando sobre tudo que Ele colocou à disposição para nós nessa terra e diz, dominai, Ele disse para que... Ele foi uma ordenança de Deus, domine sobre isso. Porque quem não domina, fatidicamente é dominado. E essa questão, porque a interpretação dessa palavra, né, dá assim a sugestão, a pessoa a sugestão de que a pessoa que domina é a pessoa que manda, é a pessoa que às vezes massacra a outra, que não é nada disso, sabe? É você ter o controle da situação de uma maneira pacífica. Quando você entende quem você é em Cristo e quem Cristo é de verdade, você entende que para que você venha ter o domínio, por exemplo, dentro do seu lar, dentro do seu emprego, do serviço onde você trabalha, né, dentro do ministério onde você congrega, ou das outras, você não precisa impor, você tem que ser. Você tem que ser a mulher que Deus espera que você seja. E a mulher que Deus espera que você seja, ela é a mesma no ambiente da igreja, ela é a mesma no trabalho, ela é a mesma em casa, ela é a mesma numa festa de aniversário, ela é a mesma em todo lugar. O problema é que na igreja a pessoa é uma coisa, em casa a pessoa é outra coisa, no trabalho ela é outra coisa. Então quando você se depara com esses três, é confusão, entendeu? Não funciona isso. E quando isso faz parte de ser mulher sem conhecer os princípios cristãos. Porque quem não conhece os princípios de Deus, com os amigos se comporta de uma maneira. Com os filhos já é de outra. Com o marido já é de outra. Na igreja ela é outra. Entendeu? Não é? Não. A mulher que conhece os princípios cristãos, ela é única. Ela é uma só. A palavra dela não faz curva. Ela não vai... não tem essa questão de bipolar, uma hora tá de mão. Não. Ela é uma só. Nós temos as nossas oscilações de humor, por questões hormonais, isso e aquilo. Tem dia que você acorda que você não tá afim de ficar sorrindo muito. Tem dia que você acorda com um sorriso de orelha a orelha, o povo falando o que aconteceu. Que não é assim. Mas isso é uma questão. Agora, você ser uma pessoa em casa, ser uma pessoa no serviço, ser uma pessoa no trabalho, ser uma pessoa na faculdade, ser uma pessoa na igreja, isso já é transtorno de comportamento. E uma mulher de Deus, ela sabe, o comportamento de uma mulher de Deus, ele é um só. A mesma pessoa que é aqui, você tem que ser ali, você tem que ser essa. Porque é o mover do Espírito Santo. Quando nós temos comunhão com Deus, o Espírito Santo habita em nós. E ele não oscila, ele é único e constante. Ele é único e constante. Então, nós temos, a primeira coisa que nós temos que entender, que fazer, é dominar a nós mesmas. É nos colocar sob o controle do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Para que nós não venhamos ser dominadas por determinadas situações. Como uma pessoa que vem para a presença de Deus e tinha velhos hábitos. E aí ela começa a conhecer Jesus e de repente ela declina para aquele antigo hábito. Uma vez. Volta, Senhor, me arrependi. Isso é porque, deixa eu explicar, porque tem coisas que por exemplo, você está vivendo que as outras pessoas não sabem. Mas eu vou te dizer, Deus sabe. E talvez você tá achando que você tá muito com Deus, muito firme, e você não tá. Por quê? Porque você fica declinando sempre no mesmo negócio que ninguém tá vendo agora, só Deus vê, aí você volta na presença de Deus, ai Deus, me arrependi. Ai Deus, eu sei que eu fiz errado, mas eu fui fraca. Amada, uma vez é uma coisa, mas tá sempre declinando no mesmo problema, entenda que isso é
é falta de domínio próprio. Falta de busca na presença de Deus. Tá faltando alguma coisa aí. Porque quando nós entramos na presença de Deus, as velhas práticas vão ficando para trás. E a gente não se esquece delas. Justamente para a gente não se esquecer de onde Deus nos tirou. Essa questão da carne é fraca, eu não quero... Isso, gente, isso é desculpa, isso é conversa para boi dormir. A palavra até diz que a nossa carne é fraca, porque realmente é. Na verdade, a nossa carne ela é insaciável. E realmente ela é. Ela vai sempre querer mais. Ela é fraca e insaciável. Ela sempre vai querer mais. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é excelente. E a palavra do Senhor também diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, que ele habita em nós. Se você permite o Espírito Santo habitar em você, você tem que ter posturas que sejam condizentes com uma mulher que tem uma vida com Deus. E a gente sabe exatamente o que nos afasta de Deus. A iniquidade, o pecado, nos afasta de Deus. Pastor, o que é iniquidade? Tudo que é errado. Tudo que é errado. É mentir, é enganar. Ah, eu não enganei. Eu só omiti. É a mesma coisa, amada. É levantar falso testemunho. É adulterar, é roubar, é matar. E aí vai. Então, assim, a gente tem consciência do erro. O que você precisa é ter a consciência fatídica de que esse erro vai te afastar de Deus. Então, se você está sempre caindo na mesma situação, entenda, você está faltando muita busca. Por que você sempre fala? Por que eu sempre falo? Às vezes as pessoas perguntam, pastora, mas por que você sempre fala de busca? Porque, gente, a palavra do Senhor fala que quando nós buscamos ao Senhor, Ele se deixa achar. Quanto mais nós buscamos em Deus, mais nós temos força nele. Mais poder e autoridade Ele derrama sobre a nossa vida. Mais graça é derramada sobre nós. Quanto mais nós buscamos. E quanto mais nós buscamos, porque entenda que nós somos um ser que está em constante transformação, em constante mudança. O Senhor, Ele está todos os dias tirando um pouco daquela velha criatura e colocando um pouco dele. O Senhor, Ele não faz uma transformação assim, ó. Ah, eu aceitei Jesus, então tá, agora você é, desse lado aqui você é a mulher perfeita. Não. Nós estamos buscando constantemente a comunhão com aquele que é perfeito. Perfeita nós não seremos, mas nós seremos mulheres muito, mas muito aprimoradas dentro da busca e da palavra de Deus. E nós temos que ter essa condição de buscar, hoje, no dia de hoje, olha quanto tempo, eu tenho mais ou menos uns 15 anos de evangelho, e assim, no começo, os 5 primeiros anos, mais era libertação, saindo coisa, tirando coisa. Então, assim, você tem que entender que quanto mais você busca, mais é necessário buscar. A presença de Deus é algo tão potencial e de uma magnitude tão intensa que nós não temos condição de compreender e nem de receber na totalidade. Mas o Senhor, Ele vai nos entregando pouco a pouco. E quanto mais nós recebemos, mais sábias nós ficamos. E não estou dizendo assim, quem é mulher de Deus é melhor que... Não estou dizendo que você é melhor que ninguém. Eu estou dizendo que nós somos diferentes, porque nós temos que fazer diferente. E nós vamos mudando, a nossa ótica, a nossa forma de ver as coisas. E aí, com essa ótica diferenciada, a gente vai tendo atitudes diferenciadas. E estamos sob o controle do Espírito Santo de Deus. Dizer que estar descontrolada, fazendo as coisas aleatórias, isso aí, você tá fora da curva, com certeza. Porque a mulher que tá na presença, ela está sob controle. Então aí, muitas vezes, você vai sentir vontade de fazer as coisas. E não tô dizendo que, velhas práticas, eu tô dizendo até atitudes. Por exemplo, eu já passei por situações muito complicadas em que eu tive vontade de revidar, entendeu? Vou usar um exemplo assim, prático que eu vivi, que fui afrontado em determinada situação e eu quis revidar, e eu tinha todos os motivos do mundo para revidar. E se eu revidasse e falasse tudo que eu queria falar e fizesse tudo que eu queria fazer, todo mundo que estava em volta ia dar razão para mim. Porque a situação estava realmente assim, pedia. Que, no entanto, muitas pessoas acabam revidando porque o ego cresce e fala assim, se eu não revidar, tem gente que às vezes nem queria tanto, mas acaba revidando para não passar como
é a trouxa, ou é a covarde que não quis. Não. Eu passei por uma situação dessa forma que eu quis muito revidar. Eu fui assim que nem um búfalo. Para revidar. E nesse momento eu senti o Espírito Santo de Deus me... É como se ele tivesse pego assim, sabe? Eu sempre uso esse exemplo, eu já falei isso várias vezes em várias pregações, até em cultos eu falo que nesse momento eu me senti como um cavalo, que o Espírito Santo de Deus pegou a rédea, porque a rédea é aquela corda que prende na boca do cavalo aqui, ele prende, né? E ela é aquela cordinha que vem assim, a pessoa vai puxando. Então a pessoa que tá em cima do cavalo, ela puxa, conforme ela puxa um pouquinho, aperta, e o cavalo ele vai parando, ele diminui a velocidade, se ela solta um pouquinho mais, ele anda um pouquinho mais. Eu me senti assim, que eu fui que nem um búfalo pra cima da pessoa pra revidar justamente a toda aquela afronta, que já não era uma coisa, assim, única, já tinha acontecido várias vezes, e de repente eu senti o Espírito Santo me puxar e dizer, você não vai fazer. E aí eu respirei fundo, saí do ambiente, e eu fiquei com aquela sensação de impotência, de querer fazer e de não ter coragem, mas não por causa da pessoa e nem por medo, mas porque eu tinha medo de perder aquilo tudo que eu construí em Deus, porque aquela pessoa nem conhecia Deus, entendeu? E aí eu ia perder tudo que eu construí em Deus para não passar como covarde, talvez como idiota diante das pessoas, como boba, mas aí a gente tem que olhar e ver a seguinte situação. Depois que eu conheço Jesus e que eu tenho vida com Ele, o que mais importa? Será que tem tanta importância que as pessoas vão ficar pensando que por que eu não fiz, por que eu não revidei? Se eu tinha toda a razão, se eu podia ter feito aquilo, mas não era aquilo que o Espírito Santo queria que eu fizesse. Não pela pessoa, mas por mim. Pela exposição, porque no mundo espiritual tava todos os demônios querendo que eu fizesse, que eu saísse do controle. E se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu não posso ser descontrolada, eu não posso ser desequilibrada, eu não posso sair fazendo o que o meu corpo queria fazer, o que o meu espírito queria fazer. O Espírito Santo e a minha carne ficou ali, ó. E o Espírito Santo venceu, prevaleceu. E eu glorifico a Deus porque eu fiquei 2 horas ali, depois eu saí do ambiente, eu fiquei 2 horas angustiada, estressada, bufante, e pensando na minha cabeça, porque eu não fiz, porque eu não falei, porque eu não fiz, porque eu não falei. Daqui a pouco o Senhor derramou um bálsamo sobre a minha vida, que tudo aquilo foi embora. Gente, é instantâneo, é no mesmo dia. Aquela sensação ruim vai embora e não volta nunca mais. E Deus me mostrou que se eu tivesse agido conforme eu queria, eu ia me arrepender. No dia seguinte, eu ia estar ruminando aquilo ainda. Por que eu fiz? Por que eu falei desse jeito? Não devia ter falado. Porque o próprio Espírito Santo ia se entristecer comigo e o sentimento, eu ia sentir essa tristeza de Deus comigo, com a minha postura, com o meu comportamento, com o meu descontrole. Era tudo que o inferno queria que virasse uma confusão, ia virar uma confusão doida naquele lugar. E era tudo que o inferno queria, que eu me levantasse para poder reagir. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que não é só em questão de hábitos, mas também de postura. O Senhor espera muito de nós. E Ele nos deu condição para que nós venhamos dominar sobre tudo isso. Quando Ele colocou o Espírito Santo de Deus aqui nessa terra, para que nós venhamos, o quê? Recebê-lo em espírito e em verdade, quando nós buscamos a presença de Deus. Então, mulher, por isso que eu sempre sou a chata que falo, leia a Bíblia. Busque a presença de Deus. Todo momento que você puder, fale com Deus na sua mente, lavando a louça, tomando banho, dirigindo. Tem um tempo, fecha a porta do seu quarto, faz um louvor, liga o som, liga o computador, liga a TV, põe o louvor, louva, adora, busca. Ai, porque as pessoas pensam que o momento da busca é um momento assim, ó. Eu vou me colocar aqui em todas as vezes que eu vou gravar os vídeos, eu me coloco aqui por 1 hora, eu tô meditando e vou orando, e vou louvando, e vou clamando. Isso é uma busca. E glória a Deus que eu tenho esse momento para fazer isso. Mas no momento que eu não tô assim, que não tô focada nessa condição, eu tô lavando uma louça, eu começo a pensar em determinadas situações, eu começo a buscar a presença de Deus para mostrar para mim o que aquilo queria me, né? Por que aquilo poderia ser diferente? E Deus vai mostrando. E eu vou, às vezes eu mentalmente orando, às vezes eu tô no banheiro, eu tô lembrando, eu vou tomar banho, tô lembrando daquilo, aí já vem um louvor na minha mente, Senhor, olha, eu te agradeço, obrigada. Aí eu tô dirigindo, aí eu começo a pensar em diversas coisas. Nós temos que ter uma mente que tenha continuidade de busca, uma mente que esteja condicionada a ter vida com Deus e ficar olhando todo o entorno, porque a gente tem que estar atento a tudo, vigilante mesmo. Deus não nos chamou para ficar sentada vendo o inferno cair sobre o nosso teto, sobre a nossa cabeça e achar que, se eu me fizer de coitada, Deus vai me salvar porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele é amor, Ele é misericórdia, mas o Senhor também é fogo consumidor.
Se ele coloca tudo à sua disposição e você não pega, você não quer porque você não quer, entendeu? Ele entende isso. Então vamos continuar firmes. Abrir os lábios e falar que crê, abrir os lábios e falar que faz, não é o mesmo que se posicionar e se manter firme e colocar, Deus é o meu Salvador, o meu Senhor, eu vou buscar, manter comunhão, você é uma mulher dentro do controle, porque o Senhor está, a mensagem do Senhor é, você seja uma mulher que tenha o domínio próprio inserido em você. Não seja descontrolada, não seja uma mulher que saia falando e fazendo e acontecendo, deixando que mas eu tinha toda a razão. Entenda. O entorno não importa. É você e Deus. Deus não quer que você saia fazendo tudo que você já fez. Porque se eu tivesse feito, no contexto que eu acabei de falar pra vocês, se eu tivesse feito, eu não ia passar simplesmente daquela mera Luana de 15 anos atrás que Deus conheceu lá, que Deus foi lá e recolheu. Que tava precisando de cuidado, toda perdida. Eu ia voltar, por um minuto eu ia agir como aquela perdida que eu era. Entende? Então Deus não quer que você continue tendo as mesmas atitudes, dizendo que crê nele e tentando e buscando ele todo dia, mas na hora que a porca torce o rabo, você deixa a carne prevalecer sobre o espírito. Não, porque você tem que ter domínio sobre você. Glória a Deus. Amém. Recebeu daí, eu recebi daqui. É simples assim. A palavra do Senhor não faz curva. A palavra do Senhor é reta, perfeita. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Às vezes, ela é muito agradável. Outras vezes, nem tanto. Mas ela cura. Ela cura, ela sara, ela liberta. Ela faz nova todas as coisas. Nós temos apenas que nos submeter. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Porque até aqui o Senhor falou que você tenha recebido daí. Eu recebi daqui. Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te glorificamos, meu Deus. E que nesta tarde nós venhamos realmente ter recebido, que todas as mulheres que ouviram essa mensagem venham receber, que os corações tenham sido alcançados da forma como o Senhor esperava, meu Pai. Que em nome de Jesus essa palavra ela venha fazer a diferença, avivar o Espírito Santo de Deus dentro de cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E não esqueça, viu esse vídeo? Dá um like aqui, compartilha. Faz a sua parte agora. Compartilha para aquela amiga que você sabe que vira e mexe tá saindo fora da curva aí, que fica descontrolada. Fala para ela, você é mulher de Deus. Mulher de Deus tem autocontrole. Mulher de Deus deixa que o Espírito Santo habite nela e faça o que tem que ser feito. Amém? Que Deus te abençoe. A gente ainda se vê hoje às 18 horas. Graça e paz.